Vai dar, vamos. Naquela manhã abafada em que a cidade parecia mastigar lentamente seus próprios erros, ninguém em Vila do Sol imaginava que um simples jogo de cartas, desses jogados em mesas de plástico rachadas, iria desencadear uma cadeia de acontecimentos capazes de virar do avesso reputações, amizades e até a lógica torta com a qual todos ali aprendiam a sobreviver, porque toma lá dá. Nunca foi apenas uma história sobre vizinhos inconvenientes ou favores trocados por conveniência, mas sim um espelho cruel e cômico da alma humana quando empurrada para cantos estreitos demais para a dignidade caber inteira, e é nesse cenário que surge o título não oficial, sussurrado entre cochichos e risadas nervosas, errados para cachorros, uma expressão que ninguém sabia ao certo quem inventou, mas que caiu como uma luva para definir aquele grupo de personagens que pareciam sempre escolher o caminho errado mesmo quando o certo piscava na frente deles com letreiros luminosos, começando por Fátima, que acreditava firmemente que o mundo lhe devia algo desde o dia em que perdeu o emprego por excesso de sinceridade. Uma sinceridade seletiva, diga-se de passagem, que a fazia falar verdades cruéis para os outros enquanto maquiava suas próprias falhas com discursos moralistas, e ao lado dela estava Ronaldo, o síndico improvisado, homem de promessas grandes e ações miúdas, que vivia repetindo que tudo fazia pelo bem do condomínio, mas cujo conceito de bem coincidia sempre com seus interesses imediatos, e havia ainda Dalila, que fingia ingenuidade com a habilidade de uma atriz veterana, sabendo exatamente quando baixar os olhos e quando soltar uma frase venenosa disfarçada de conselho amigo, porque em Vila do Sol ninguém era totalmente inocente e isso incluía até os figurantes da história, como seu agenor, o aposentado que passava os dias observando tudo da janela, anotando mentalmente cada falha alheia como se colecionasse provas para um julgamento que talvez nunca acontecesse, mas que lhe dava a sensação confortável de superioridade silenciosa, e é justamente nesse caldo humano, espesso e contraditório, que o tal jogo de cartas começa, numa tarde aparentemente banal, quando a luz do sol entrava enviesada pelo salão comunitário e revelava manchas antigas no chão, manchas que ninguém lembrava mais a origem, mas que pareciam metáforas perfeitas para os segredos ali acumulados. Porque cada carta virada sobre a mesa não era apenas parte de um jogo, mas um pretexto para cobranças antigas, favores mal pagos e alianças frágeis, e quando alguém dizia toma lá, dá cá, não se referia só às regras, mas a toda uma filosofia de vida baseada na troca constante, onde nada era gratuito e tudo tinha um preço, mesmo que fosse pago em humilhações futuras, e é curioso como o riso surgia fácil nesse ambiente, um riso alto, às vezes exagerado, usado como cortina de fumaça para esconder ressentimentos profundos, porque rir ali era uma forma de sobreviver e talvez por isso os conflitos, quando explodiam, vinham carregados de ironia e teatralidade, como se cada um soubesse, no fundo, que fazia parte de uma comédia de erros da qual não conseguia sair, e nesse primeiro movimento da história, vemos Fátima manipulando discretamente as cartas, não para ganhar o jogo em si, mas para provocar Ronaldo, cutucando seu ego inflado com comentários aparentemente inocentes sobre sua gestão falha, enquanto Dalila alimentava a discórdia com pequenos sorrisos e frases soltas, e Ronaldo, sentindo-se acuado, reagia como sempre, prometendo mudanças drásticas que jamais seriam cumpridas, criando um clima de tensão que divertia alguns e incomodava outros, especialmente aqueles que ainda acreditavam em alguma forma de justiça prática. E tudo isso seria apenas mais uma tarde esquecível se não fosse pelo detalhe aparentemente insignificante de um envelope pardo esquecido sobre a mesa, um envelope que ninguém dizia ser seu, mas que todos olhavam com curiosidade disfarçada. Porque em Vila do Sol nada esquecido era realmente esquecido e quando finalmente alguém resolve abri-lo, movido mais pela suspeita do que pela coragem, o conteúdo revela documentos e fotos que sugerem acordos escusos, trocas de favores com gente de fora, coisas pequenas o suficiente para não virar escândalo imediato, mas grandes o bastante para implantar a semente da desconfiança generalizada. E é nesse ponto que Errados para Cachorros deixa claro seu tom, porque ninguém ali reage com choque moral genuíno, mas sim com medo de ser o próximo alvo, e o jogo de cartas perde importância diante do novo jogo que se inicia, o jogo de narrativas, onde cada um tenta controlar a história antes que ela seja contada por outro, e Fátima, percebendo a oportunidade, assume o papel de vítima esclarecida, Ronaldo tenta se colocar como um mediador injustiçado. Dalila se oferece como confidente de todos, e seu agenor observa em silêncio, satisfeito por ver confirmadas suas suspeitas de que, no fundo, todos eram errados até para ensinar um cachorro a andar em linha reta, porque faltava a eles algo básico, uma coerência mínima entre discurso e ação, e assim a tarde termina com promessas vagas de investigação, risadas nervosas e um acordo tácito de silêncio, um silêncio pesado que não apaga o que foi visto, apenas adia as consequências.
Enquanto o sol se põe e Vila do Sol mergulha em uma noite quente e inquieta, preparando o terreno para conflitos maiores, alianças improváveis e traições quase inevitáveis, porque quando se vive sob a lógica do toma lá dá cá, mais cedo ou mais tarde alguém percebe que deu demais e recebeu de menos, e quando isso acontece, o acerto de contas deixa de ser simbólico e passa a ser pessoal, marcando o início de uma espiral onde todos acreditam ter razão e ninguém aceita responsabilidade. E é exatamente aí que essa história começa de verdade. Não como uma simples adaptação de situações cômicas, mas como um retrato ácido de pessoas comuns, presas em seus próprios erros, tentando desesperadamente justificar o injustificável enquanto seguem em frente, rindo, acusando e negociando, como se o amanhã fosse sempre um problema distante demais para merecer cuidado imediato. O dia seguinte amanheceu com aquela falsa sensação de normalidade que só existe em lugares onde todo mundo sabe que algo está errado, mas prefere fingir que não percebe, e em Vila do Sol essa normalidade era quase o esporte coletivo, praticado com a mesma dedicação com que se evitava olhar nos olhos do vizinho por tempo demais, porque olhar demais significava perguntar. E perguntar quase sempre levava a respostas que ninguém queria ouvir, especialmente depois do episódio do envelope pardo, que oficialmente não aconteceu, mas que informalmente passou a ditar cada conversa sussurrada nos corredores, cada porta fechada um pouco mais rápido, cada sorriso que surgia atrasado demais para parecer sincero, e Ronaldo acordou cedo naquele dia com a estranha convicção de que precisava retomar o controle da narrativa antes que alguém fizesse por ele, uma convicção misturada com medo. Porque no fundo ele sabia que sua autoridade sempre foi sustentada mais pelo cansaço alheio do que pelo respeito verdadeiro, e agora, com a dúvida plantada, qualquer vento mais forte poderia derrubar a fachada, enquanto Fátima, do outro lado do prédio, preparava seu café com um cuidado quase ritualístico, como se cada movimento fosse uma afirmação silenciosa de que ela estava no comando, porque Fátima entendia, talvez melhor do que qualquer outra ali, que em ambientes pequenos o poder não vem da força, mas da informação, e ela tinha informação de sobra, ainda que muitas vezes distorcida, ampliada ou estrategicamente omitida, e Dalila, como sempre, transitava entre esses dois polos com a leveza de quem sabe que não precisa escolher lado imediatamente, pois sua vantagem estava justamente em ser necessária a todos, a confidente, a mensageira, a intérprete das intenções alheias, e naquela manhã ela já tinha batido em 3 portas diferentes, levando versões ligeiramente distintas da mesma história, ajustadas ao ouvido que as escutava, e isso não a fazia se sentir culpada, pelo contrário. Dalila se via como uma espécie de regulador emocional da comunidade, alguém que apenas ajudava as verdades a encontrarem seus destinos naturais, mesmo que esses destinos fossem explosivos, e enquanto isso seu Agenor observava da janela, percebendo que os passos estavam mais rápidos, as vozes mais baixas e os encontros mais curtos, sinais claros de que o caos estava apenas começando a se organizar. E ele sorria com uma satisfação contida, porque para ele o mundo sempre fez mais sentido quando as máscaras começavam a cair, ainda que caíssem aos pedaços, e foi nesse clima que Ronaldo decidiu convocar uma reunião extraordinária do condomínio, usando um tom solene no aviso colado no mural, um tom que prometia transparência e diálogo, 2 palavras que em Vila do Sol costumavam significar exatamente o oposto, e o simples anúncio já provocou reações imediatas, com alguns moradores revirando os olhos, outros comentando que lá vem teatro, e alguns poucos sentindo o medo real de que aquilo tudo saísse do controle, porque sabiam que tinham seus próprios esqueletos guardados em armários frágeis demais para resistirem a uma ventania moral, e Fátima leu o aviso 2 vezes, com um meio sorriso calculado, percebendo ali uma oportunidade perfeita para se colocar como voz da razão, desde que soubesse escolher o momento exato de falar. Porque falar cedo demais poderia parecer ansiedade, e tarde demais, cumplicidade, e Dalila, claro, já estava articulando como sentar estrategicamente na reunião, perto o suficiente de todos para ouvir tudo, longe o bastante para não ser diretamente associada a nada, e quando a noite finalmente chegou e os moradores começaram a se reunir no salão comunitário, aquele mesmo espaço marcado por manchas antigas e memórias mal resolvidas, o ar parecia mais pesado, como se cada pessoa carregasse consigo não apenas uma cadeira, mas um pacote invisível de suspeitas, justificativas e pequenas mentiras prontas para uso imediato, e Ronaldo iniciou a reunião com um discurso ensaiado, falando de união, de confiança mútua e da necessidade de esclarecer mal-entendidos, usando frases longas e vazias que soavam bem, mas diziam pouco, e enquanto ele falava, Fátima observava atentamente as reações, anotando mentalmente quem desviava o olhar, quem cruzava os braços, quem assentia rápido demais, porque cada gesto era uma pista. E quando finalmente o assunto do envelope foi mencionado, de forma indireta, como um material não
Identificado que circulou indevidamente, o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso, e foi nesse silêncio que Fátima decidiu intervir, com uma fala aparentemente equilibrada, dizendo que não se tratava de acusar ninguém, mas de reconhecer que havia práticas ali que precisavam ser revistas, e sua escolha de palavras foi cirúrgica, porque ela não acusava diretamente. Mas também não se excluía do discurso, posicionando-se como parte de um nós moralmente preocupado, e isso desarmou alguns, irritou outros e deixou Ronaldo visivelmente desconfortável, pois o discurso dele agora parecia fraco diante daquela postura firme e articulada, e Dalila, percebendo mudança no clima, entrou com uma fala conciliadora, sugerindo a criação de uma comissão informal para organizar as informações, uma ideia que soava razoável demais para ser rejeitada, mas que na prática colocaria nas mãos de poucos o poder de decidir o que seria lembrado e o que seria esquecido, e seu Agenor. Pela primeira vez, pediu a palavra, surpreendendo a todos, e disse apenas que achava curioso como todos falavam de transparência, mas ninguém parecia disposto a ser realmente transparente, uma frase simples que caiu como uma bomba silenciosa, porque não apontava culpados, mas punha o jogo coletivo de dissimulação, e após isso a reunião se dissolveu em discussões paralelas. Acordos improvisados e promessas vagas de revisão de condutas, sem que nada concreto fosse decidido, mas com algo fundamental alterado. A confiança, que já era frágil, agora estava oficialmente quebrada, e nos dias que se seguiram, pequenas retaliações começaram a surgir, favores negados, regras aplicadas seletivamente, olhares atravessados no elevador, e cada gesto era interpretado como parte de um plano maior, mesmo quando não passava de cansaço ou distração, porque quando a paranoia se instala, tudo vira prova, e Fátima começou a se sentir cada vez mais confortável em seu novo papel de referência moral. Embora internamente soubesse que também tinha muito a esconder, e Ronaldo passou a agir de forma mais defensiva, tentando agradar uns e controlar outros, acumulando erros que só reforçavam a imagem de fraqueza, enquanto Dalila continuava a circular, recolhendo pedaços de verdades e mentiras com a habilidade de quem monta um mosaico que só ela entende por completo, e seu Agenor, fiel ao seu posto, observava, cada vez mais convencido de que aquele lugar não precisava de vilões claros, porque todos ali, em maior ou menor grau, eram errados para cachorros, incapazes de seguir uma linha reta sem tropeçar em seus próprios interesses, e assim a história avançava, não com grandes explosões, mas com um desgaste contínuo, uma corrosão lenta das relações, preparando o terreno para algo maior, algo que ainda não tinha nome, mas que já se anunciava no ar pesado do salão, nos corredores estreitos e nas conversas interrompidas, porque quando ninguém confia em ninguém, qualquer faísca, por menor que seja, pode virar incêndio, e em Vila do Sol as faíscas estavam-se acumulando silenciosamente, à espera do momento certo para queimar tudo o que ainda fingia estar de pé. Se havia algo que Vila do Sol sabia fazer bem era transformar pequenas tensões em hábitos cotidianos, e depois da reunião extraordinária, o conflito deixou de ser um evento isolado para se tornar parte da rotina, como o barulho do elevador velho ou o cheiro de café requentado que subia pelos corredores, porque agora cada interação vinha carregada de segundas intenções. E o que antes era descuido passou a ser interpretado como provocação, o que antes era silêncio virou estratégia, e Ronaldo percebeu isso logo na primeira semana, quando tentou aplicar uma regra simples sobre horários e recebeu resistência passiva de moradores que até então mal sabiam quais eram as normas, e isso desestabilizou mais do que qualquer acusação direta, porque minava sua autoridade de forma silenciosa, obrigando a escolher entre endurecer, correndo o risco de parecer tirano, ou ceder, confirmando a imagem de fraqueza, e enquanto ele hesitava, Fátima avançava, não de forma aberta, mas ocupando espaços simbólicos, organizando pequenas iniciativas comunitárias, sempre acompanhadas de discursos sobre responsabilidade coletiva, discursos que agradavam aos indecisos e constrangiam os culpados, e Dalila observava esse movimento com atenção, percebendo que a disputa agora não era apenas sobre o envelope ou os documentos, mas sobre quem teria o direito de definir o que era certo e errado naquele microcosmo, e seu Agenor, como um cronista silencioso, já começava a enxergar padrões, notando como as pessoas tendiam a se alinhar não por princípios, mas por conveniência imediata, formando pequenos blocos que se desfaziam com a mesma rapidez com que surgiam, e foi nesse contexto que surgiu a história do cachorro, um episódio aparentemente banal, mas que acabou se tornando um símbolo involuntário de tudo o que estava errado, porque alguém deixou o portão aberto e o cachorro de uma moradora fugiu, correndo pelo pátio, latindo e causando confusão, e o que deveria ser resolvido em minutos virou
Um espetáculo de acusações, com cada um apontando para o outro, alegando ter visto alguém sair apressado, alguém distraído, alguém irresponsável, e a frase "até cachorro aqui sofre com a falta de organização" começou a circular, dita em tom de piada, mas carregada de julgamento, e Fátima foi rápida em usar o episódio como exemplo em mais uma de suas falas improvisadas, dizendo que se nem os animais estavam seguros, algo precisava mudar, e isso pegou mal para Ronaldo, que sentiu o golpe. Pessoalmente, como se o cachorro fugitivo fosse mais uma prova de sua incompetência administrativa, e Dalila, claro, aproveitou o episódio para espalhar versões ligeiramente exageradas do ocorrido, insinuando que o portão aberto não foi acidente, mas descuido proposital de alguém que queria provocar o síndico, uma ideia absurda, mas suficientemente intrigante para alimentar suspeitas. E enquanto isso o próprio cachorro, alheio a tudo, acabou sendo encontrado tranquilo, deitado à sombra, como se zombasse da confusão humana, e seu agenor não deixou de comentar, em voz baixa, que até o animal parecia mais lúcido do que muita gente ali, e a frase "errados para cachorros" começou a ganhar força, usada primeiro como piada interna, depois como crítica velada, até se tornar uma espécie de rótulo coletivo, e isso incomodava profundamente Fátima, porque apesar de se beneficiar do caos, ela não gostava da ideia de estar incluída nele, e começou a se perguntar se não estava indo longe demais, se o papel de consciência moral não estava cobrando um preço alto demais em termos de exposição, porque quanto mais ela falava, mais gente observava, esperando que ela fosse coerente o tempo todo, um peso difícil de carregar em um ambiente onde a incoerência era quase regra, e Ronaldo, sentindo-se acuado, tentou uma aproximação discreta com Dalila, buscando nela uma aliada ou pelo menos uma neutralidade estratégica, mas Dalila, experiente, manteve-se evasiva, oferecendo apoio genérico sem comprometer-se com nada concreto, porque ela sabia que o jogo ainda estava longe de seu clímax, e comprometer-se cedo demais era perder margem de manobra, e seu agenor, cada vez mais atento, começou a registrar mentalmente não apenas os fatos, mas as reações emocionais, percebendo como o medo começava a se transformar em agressividade contida. E como pequenas humilhações cotidianas estavam-se acumulando, criando um ressentimento difuso que não tinha alvo claro, e isso era perigoso, porque ressentimento sem alvo tende a explodir de forma imprevisível, e o clima se agravou quando um novo boato começou a circular, sugerindo que havia mais documentos, mais provas, guardadas por alguém que ainda não tinha se revelado, e ninguém sabia se isso era verdade, mas todos agiam como se fosse, reforçando o clima de vigilância mútua. E Fátima começou a desconfiar que alguém estivesse usando suas próprias estratégias contra ela, espalhando dúvidas sobre suas intenções, questionando sua súbita postura ética, e isso a irritava profundamente, porque ela se via como alguém que apenas reagia às circunstâncias, não como uma manipuladora consciente, e Ronaldo, por sua vez, passou a ter dificuldades para dormir, revivendo conversas, ensaiando respostas, tentando antecipar ataques que talvez nunca viessem, e Dalila continuava a sorrir, mas por trás do sorriso já calculava cenários, sabendo que em algum momento teria de escolher um lado, nem que fosse para salvar a própria imagem e seu. Agenor, observando tudo isso, teve a estranha sensação de que aquela comunidade estava à beira de um colapso moral não por causa de um grande crime, mas por uma sucessão de pequenas falhas, pequenos egoísmos, pequenas mentiras que, somadas, formavam um quadro impossível de sustentar, e ele se perguntava se alguém ali teria coragem de interromper o ciclo, de admitir um erro real, não estratégico, mas genuíno, porque talvez só assim o jogo mudasse, mas enquanto essa coragem não aparecia, Vila-do Sol seguia girando em falso, repetindo padrões, justificando excessos e chamando tudo isso de normalidade, e o cachorro, agora sempre preso com mais cuidado, tornava-se um lembrete silencioso de que até quem não entende as regras sofre quando elas são mal aplicadas, e assim a história avançava, mais tensa, mais carregada, aproximando-se lentamente de um ponto onde as escolhas deixariam de ser apenas simbólicas e passariam a ter consequências reais, porque em algum momento alguém teria de pagar a conta desse grande toma lá da cá emocional que vinha sendo praticado há tempo demais. A partir do episódio do cachorro, algo mudou de forma quase imperceptível, mas definitiva, como quando uma rachadura aparece na parede e ninguém se dá ao trabalho de consertar, acreditando que ela vai permanecer do mesmo tamanho, sem perceber que o tempo trabalha silenciosamente para ampliá-la, e em Vila do Sol essa rachadura começou a se manifestar nos detalhes mais banais. Nos comprimentos que deixaram de existir, nas portas que passaram a ser fechadas com mais força do que o necessário, nos
Bilhetes deixados no mural com letras cada vez mais agressivas, disfarçadas de avisos administrativos, e Ronaldo sentia isso no corpo, um cansaço constante que não vinha do trabalho em si, mas da sensação de estar sempre devendo explicações, sempre sendo avaliado por um júri invisível, e quanto mais ele tentava mostrar controle, mais artificial parecia, porque controle imposto sem confiança soa como medo. E medo é contagioso, enquanto Fátima começava a experimentar o outro lado da moeda, o peso. De ser vista como referência, algo que no início envaidecia, mas que logo se transformou em vigilância constante, porque agora qualquer pequena contradição sua era observada com lupa, qualquer comentário atravessado era reinterpretado como prova de hipocrisia, e isso a deixava irritada, não por se sentir injustiçada, mas por perceber que o jogo que ajudou a intensificar agora começava a engoli-la também, e Dalila, por sua vez, mantinha sua rotina de visitas, mas com um cuidado maior. Escolhendo palavras com precisão cirúrgica, porque ela já sentia que o ambiente estava inflamável demais para provocações abertas e mesmo assim não conseguia resistir a pequenas insinuações, não por maldade consciente, mas porque sua identidade estava profundamente ligada a esse papel de intermediária, de alguém que existe entre versões, e seu Agenor, observador incansável. Passou a notar um novo fenômeno, algo que ele chamava mentalmente de moral seletiva, onde as pessoas cobravam dos outros. Comportamentos que jamais aceitariam ser cobradas nelas mesmas, e isso se manifestava em pequenas discussões, como quando alguém reclamava do barulho alheio enquanto fazia o mesmo no dia seguinte, sempre com uma justificativa pronta, e essas justificativas, repetidas à exaustão, começaram a formar um discurso coletivo de autoperdão, onde errar era humano, desde que fosse o próprio erro. E foi nesse contexto que surgiu a proposta da auditoria interna, uma ideia lançada por Ronaldo numa tentativa desesperada de recuperar credibilidade, sugerindo que contas antigas fossem revisadas, contratos reavaliados, tudo sob o argumento da transparência total, e a proposta caiu como uma bomba de efeito retardado, porque ao mesmo tempo em que parecia uma solução, também ameaçava expor práticas que muitos preferiam manter enterradas, e Fátima reagiu com cautela, elogiando a iniciativa em público, mas internamente calculando se aquilo poderia voltar-se contra ela, enquanto Dalila imediatamente começou a colher reações, percebendo que havia medo real, não apenas incomodo, e que esse medo poderia ser explorado de diversas formas, e seu Agenor, ao ouvir falar em auditoria, sentiu uma estranha mistura de satisfação e preocupação, porque embora desejasse ver a verdade emergir, sabia que verdades raramente surgem limpas, geralmente vêm acompanhadas de versões, desculpas e culpados convenientes. E os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade crescente, com moradores procurando antigos comprovantes, apagando mensagens, reorganizando narrativas pessoais como quem arruma a casa antes de uma visita indesejada, e esse movimento revelou algo essencial sobre Vila do Sol. Ninguém se preparava para assumir erros, mas sim para explicá-los, e essa diferença sutil dizia muito, e Ronaldo começou a receber críticas mais diretas, questionamentos sobre decisões passadas. Escolhas aparentemente pequenas que agora ganhavam proporções enormes, e ele se defendia como podia, às vezes com argumentos razoáveis, outras com irritação mal disfarçada, e isso só reforçava a percepção de instabilidade, enquanto Fátima começou a perceber um isolamento gradual, porque embora muitos concordassem com suas falas, poucos queriam se associar diretamente a ela, como se proximidade demais pudesse ser interpretada como cumplicidade, e isso deixava inquieta. Pois sempre acreditou que liderar era criar alianças, não afastá-las, e Dalila, percebendo esse isolamento, tentou se aproximar mais de Fátima, oferecendo apoio, escuta, conselhos, mas Fátima, desconfiada, não sabia até que ponto podia confiar em alguém cuja maior habilidade sempre foi circular entre lados opostos, e essa desconfiança mútua começou a rachar uma possível parceria que poderia ter mudado o equilíbrio de forças, e seu Agenor, observando tudo, começou a sentir algo próximo de tristeza. Porque apesar de seu ceticismo, ainda nutria uma esperança silenciosa de que aquele caos levasse a algum aprendizado coletivo, mas o que via era apenas uma escalada de autodefesa, cada um cuidando do próprio território emocional, pouco importando o impacto sobre o todo, e a auditoria, que deveria ser um processo técnico, transformou-se em mais um palco simbólico, onde discursos sobre ética eram usados como armas, e acusações vinham sempre acompanhadas de justificativas preventivas, e em meio a tudo isso, o título não oficial, Errados para Cachorros, passou a ser usado com menos humor e mais amargura, como um reconhecimento
Resignado de que algo estava profundamente desalinhado, e talvez o mais inquietante fosse perceber que ninguém se sentia realmente responsável por consertar, todos aguardavam que outro fizesse, enquanto continuavam reclamando do estado das coisas, e assim Vila do Sol seguia, acumulando tensão, preparando-se para um confronto que ainda não tinha rosto definido, mas que já se anunciava nos silêncios prolongados, nos olhares desconfiados e na sensação geral de que o próximo erro, por menor que fosse, poderia ser o estupim final, porque quando uma comunidade passa a viver mais preocupada em se proteger do que em se compreender, o colapso deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser apenas uma questão de tempo. Se a auditoria havia sido anunciada como uma tentativa de limpeza moral, na prática ela começou a agir como um espelho cruel que ninguém queria encarar por tempo demais, porque quanto mais os dias passavam, mais ficava claro que o problema de Vila do Sol não estava apenas nos números ou nos papéis guardados em pastas antigas, mas na forma como cada morador se acostumara a negociar princípios como se fossem moedas de troca, e esse hábito era antigo, silencioso e profundamente enraizado. E Ronaldo sentiu isso quando percebeu que ninguém estava realmente interessado em colaborar, todos perguntavam o que seria analisado, até onde iria a revisão, quem teria acesso aos resultados, mas quase ninguém se oferecia para ajudar de fato, e essa postura defensiva o colocava numa posição ingrata, porque ele precisava insistir sem parecer autoritário, e quanto mais insistia, mais resistência encontrava, enquanto Fátima começava a enfrentar uma contradição interna difícil de ignorar, pois ao mesmo tempo em que defendia a transparência em público, em privado revisava mentalmente decisões passadas, favores aceitos, pequenas concessões feitas em nome da sobrevivência cotidiana, perguntando-se se estava realmente preparada para lidar com todas as consequências de uma exposição total, e essa dúvida não a tornava mais humilde, mas mais tensa, porque Fátima sempre se orgulhara de sua clareza moral. E admitir zonas cinzentas era admitir que talvez não fosse tão diferente dos outros quanto gostava de acreditar, e Dalila, percebendo esse conflito silencioso, passou a testar limites, soltando comentários ambíguos, perguntas aparentemente inocentes que obrigavam Fátima a se explicar mais do que gostaria, e isso criava um desconforto crescente entre as duas, um desconforto feito de sorrisos forçados e pausas longas demais, e seu agenor observava tudo isso com uma atenção quase melancólica, percebendo que quanto mais se falava em verdade, mais as pessoas se escondiam atrás de versões cuidadosamente editadas de si mesmas, e isso fazia lembrar de outras épocas, de outros lugares, onde viu dinâmicas semelhantes se repetirem, sempre com o mesmo desfecho. Ninguém queria ser o primeiro a assumir um erro, porque assumir significava perder posição, perder respeito, perder alguma coisa, e em Vila do Sol perder era quase sempre interpretado como fracasso pessoal, nunca como aprendizado coletivo, e a auditoria avançava lentamente, tropeçando em atrasos, documentos incompletos, explicações confusas, e cada obstáculo era usado como prova de má-fé por alguém, alimentando ainda mais o clima de suspeita, e Ronaldo começou a se sentir cercado, não apenas pelas acusações explícitas, mas pela sensação de que todos aguardavam sua queda para poderem reorganizar o jogo, e isso o deixava mais reativo, mais impaciente, o que só confirmava as expectativas negativas, criando um ciclo difícil de quebrar, enquanto Fátima, cada vez mais isolada, começou a perceber que sua influência tinha limites, que discursar não era suficiente para mudar comportamentos profundamente arraigados, e isso a frustrava profundamente, porque ela sempre acreditara que palavras bem colocadas tinham poder transformador, e agora se via diante de um muro feito de conveniência e medo, e Dalila, percebendo o desgaste geral, começou a recalcular sua posição, perguntando-se se não era hora de se afastar um pouco, de reduzir sua exposição, porque em ambientes assim os intermediários costumam ser os primeiros a serem sacrificados quando a tensão explode, e mesmo assim ela não conseguia se desligar completamente, porque parte dela se alimentava daquele fluxo constante de informações, daquela sensação de estar no centro invisível de tudo, e seu agenor, cada vez mais silencioso, começou a sentir um cansaço diferente, não físico, mas moral. Um cansaço de ver padrões se repetirem sem que ninguém aprendesse nada, e isso fazia questionar se sua postura de observador não era também uma forma de cumplicidade, porque observar sem intervir é confortável, mas raramente muda alguma coisa, e esse pensamento incomodava mais do que ele gostaria de admitir, e em meio a tudo isso, pequenos conflitos começaram a escalar, discussões por vagas de estacionamento, por uso de áreas comuns, por detalhes que antes eram resolvidos com uma conversa rápida e agora se transformavam em disputas prolongadas, cheias de referências indiretas à auditoria, à moral, à responsabilidade, e cada conflito desses
Deixava resíduos emocionais que se acumulavam, tornando o ambiente cada vez mais pesado, e a expressão "errados para cachorros" já não era mais dita em tom de piada, mas como um diagnóstico amargo, quase um consenso silencioso de que algo estava fundamentalmente desalinhado, e talvez o mais inquietante fosse perceber que, apesar de todo o desconforto, ninguém parecia disposto a recuar, a diminuir o tom. Porque recuar significava admitir exagero, e admitir exagero era admitir erro, e erro, em vila do Sol, era algo que se atribuía sempre ao outro, nunca a si mesmo, e assim a auditoria seguia, não como um processo de esclarecimento, mas como mais um palco onde se encenava a velha peça do toma lá da cá, agora com figurinos mais sérios e discursos mais sofisticados, mas com a mesma lógica de fundo, a lógica da troca, da autoproteção e da justificativa constante, e enquanto isso o tempo passava, corroendo paciências, desgastando relações e preparando o terreno para um momento inevitável em que alguém, por escolha ou por acidente, iria cruzar uma linha sem volta, porque quando a tensão se prolonga demais, ela não desaparece sozinha, ela se transforma, e Vila do Sol já dava sinais claros de que estava prestes a entrar nessa nova fase, mais dura, mais explícita, onde as máscaras cairiam não por decisão consciente, mas porque não haveria mais energia suficiente para sustentá-las. O que ninguém previa era que a tensão acumulada encontraria sua válvula de escape não num grande escândalo, mas num erro administrativo aparentemente banal, desses que em tempos normais seriam resolvidos com um pedido de desculpas e uma correção rápida, mas em Vila do Sol nada mais era normal e foi assim que a cobrança duplicada de uma taxa antiga caiu como gasolina em brasa. Porque atingiu justamente moradores que já se sentiam injustiçados e a coincidência foi interpretada como prova de perseguição, e Ronaldo percebeu tarde demais que aquele equívoco, ainda que técnico, teria efeitos simbólicos devastadores, pois confirmava a narrativa de desorganização que vinha se espalhando, e sua tentativa inicial de explicar o ocorrido, cheia de termos burocráticos e justificativas técnicas, só aumentou a irritação geral, porque naquele momento ninguém queria entender processos. Queriam culpados, e Fátima foi a primeira a vocalizar isso em público, dizendo que erros assim não eram apenas falhas, mas sintomas de um sistema que precisava ser revisto, e sua fala foi recebida com aplausos contidos, daqueles que soam mais como um suspiro coletivo do que como apoio entusiasmado, e isso fortaleceu ainda mais sua posição, mas também a colocou numa linha perigosa, porque agora ela era vista como alguém que desafiava diretamente a estrutura vigente, e Dalila percebeu isso imediatamente, notando como alguns olhares antes neutros passaram a ser avaliativos, como se medindo até onde Fátima iria, e seu Agenor, atento, percebeu algo ainda mais inquietante, a forma como as pessoas começavam a buscar líderes improvisados, figuras que encarnassem sua indignação difusa, e isso era perigoso, porque líderes improvisados surgem rápido, mas também caem rápido, geralmente levando outro junto, e Ronaldo, sentindo-se acuado, tentou uma manobra arriscada, convocando uma reunião menor, restrita a alguns moradores influentes, na esperança de negociar apoios e acalmar os ânimos, mas essa decisão, longe de ajudar, foi vista como tentativa de conspiração e a notícia do encontro se espalhou rapidamente, distorcida e ampliada, alimentando boatos sobre acordos secretos e favoritismos, e Dalila, que ficou de fora dessa reunião, sentiu pela primeira vez uma pontada real de insegurança, percebendo que seu acesso às informações não era mais total, e isso o levou a agir de forma mais incisiva, procurando fontes alternativas, cruzando versões, montando um quadro mental cada vez mais complexo, e seu Agenor observava com uma mistura de fascínio e preocupação porque via claramente como o conflito deixara de ser sobre regras ou documentos e se tornar uma disputa por narrativa, por quem conseguiria contar a história de forma mais convincente, e nesse jogo, fatos importavam menos do que emoções, e emoções estavam à flor da pele. E o erro da cobrança duplicada se transformou rapidamente em símbolo de algo maior, sendo citado em conversas sobre respeito, dignidade e até memória de injustiças passadas, como se aquele boleto fosse a soma de todas as frustrações acumuladas ao longo dos anos, e Fátima, ao perceber essa carga simbólica, tentou moderar o tom em algumas ocasiões, falando de correções e melhorias, mas o movimento já tinha vida própria, e suas palavras eram reinterpretadas conforme a necessidade emocional de quem as ouvia, e Ronaldo, por sua vez, começou a se fechar, reduzindo sua comunicação, respondendo apenas ao essencial, uma postura que ele via como autopreservação, mas que era percebida como arrogância ou desprezo, e isso só aprofundava o fosso entre ele e os moradores, enquanto Dalila se via dividida entre a vontade de intervir mais diretamente e o medo de se expor mais, porque agora qualquer posição clara parecia arriscada, e seu Agenor, sentindo que algo precisava ser dito,
Arriscou uma conversa informal com alguns moradores mais exaltados, tentando trazer perspectiva, lembrando que erros administrativos não justificavam uma caça às bruxas, mas sua fala foi recebida com desconfiança, como se a tentativa de moderação fosse vista como alinhamento com o poder, e isso entristeceu profundamente, porque ele percebia que o espaço para nuances estava desaparecendo, substituído por uma lógica binária de lados, e em ambientes assim, quem não escolhe um lado acaba sendo empurrado para um deles. E os dias seguintes foram marcados por uma escalada emocional, com mensagens mais agressivas no grupo do condomínio, respostas atravessadas, ironias mal disfarçadas e a sensação constante de que qualquer palavra poderia ser usada como prova contra alguém, e Fátima começou a sentir o peso disso, percebendo que sua imagem pública estava se cristalizando de uma forma que talvez não correspondesse à sua complexidade interna, e isso incomodava, porque ela não se via como heroína nem vilã, apenas como alguém tentando sobreviver num ambiente hostil, e Dalila, cada vez mais cansada, começou a se perguntar se sua habilidade de transitar entre versões não tinha contribuído para aquele estado de coisas, só alimentar conversas paralelas não havia ajudado a espalhar o fogo em vez de contê-lo, e esse questionamento deixava inquieta porque mexia com sua identidade, e seu Agenor, por sua vez, começou a escrever mentalmente longos monólogos que jamais diria em voz alta, refletindo sobre como comunidades pequenas amplificam conflitos porque não oferecem válvulas de escape. Tudo é vivido intensamente, repetidamente, até que se torna insuportável, e o erro administrativo, já corrigido no papel, continuava a ecoar emocionalmente, porque em Vila do Sol as correções técnicas não alcançavam o campo simbólico, onde o dano já estava feito, e assim a história avançava para um ponto crítico, onde a questão já não era mais quem tinha razão, mas quando cada um estava disposto a perder para sustentar sua versão dos fatos. Porque quando o orgulho entra em cena, soluções simples deixam de ser atraentes, e em Vila do Sol o orgulho coletivo estava inflado demais para aceitar remendos, preparando o terreno para uma ruptura mais clara, mais dolorosa, que se anunciava não com gritos, mas com um silêncio cada vez mais pesado, desses que antecedem decisões difíceis e consequências irreversíveis. Depois do silêncio pesado que se instalou como uma névoa espessa sobre a Vila do Sol, algo começou a se reorganizar de maneira quase invisível, porque quando o barulho cessa abruptamente não significa que o conflito acabou, mas sim que ele mudou de forma e agora se movia pelos cantos, pelos bastidores, pelas conversas sussurradas que aconteciam longe dos murais e das reuniões oficiais. E Ronaldo sentiu isso com clareza quando percebeu que as perguntas diretas haviam diminuído, substituídas por olhares longos e comentários indiretos, sinais claros de que o julgamento continuava, apenas mais silencioso, e essa fase o deixava ainda mais inseguro, porque enfrentar acusações abertas era difícil, mas lidar com suspeitas difusas era exaustivo, e ele passou a revisar obsessivamente cada decisão, cada assinatura, cada e-mail antigo, tentando antecipar onde poderia estar o próximo ataque. Enquanto Fátima, por sua vez, começou a experimentar um tipo diferente de desgaste, um cansaço moral que vinha da sensação de estar sempre em cena, sempre observada, sempre representando um papel que já não tinha certeza de querer continuar, porque a figura da mulher firme e coerente, que surgira quase naturalmente no início, agora exigia manutenção constante, e qualquer hesitação era interpretada como fraqueza ou cálculo, e isso o colocava num estado permanente de alerta. E Dalila, sentindo o clima mudar, reduziu sua circulação, passou a ouvir mais do que falar, adotando uma postura aparentemente discreta, mas internamente estava mais ativa do que nunca, reorganizando mentalmente tudo o que sabia, cruzando informações, tentando entender quem estava ganhando espaço naquele novo arranjo silencioso, e seu Agenor percebeu esse movimento antes de muitos, notando como certos moradores, antes periféricos, começavam a ser mais ouvidos, mais consultados. Porque em momentos de crise surgem sempre figuras inesperadas, não por mérito evidente, mas por parecerem menos contaminadas pelo conflito e isso dava a elas uma autoridade momentânea, e uma dessas figuras era Marta, uma moradora discreta que até então raramente se manifestava, mas que começou a ser procurada por sua postura calma e pela reputação de alguém que não se mete em confusão, e Marta, sem perceber, tornou-se uma espécie de ponto de equilíbrio informal, alguém a quem as pessoas recorriam para desabafar. E essa nova dinâmica começou a deslocar o eixo do poder simbólico, porque agora havia mais de uma referência moral em jogo, e isso incomodava Fátima profundamente, não por ciúme explícito, mas porque sentia que seu espaço estava sendo diluído e que talvez sua postura firme tivesse cansado as pessoas, que agora buscavam conforto mais do que clareza, e Ronaldo, ao perceber a ascensão de Marta, tentou uma aproximação cautelosa, vendo nela uma possível aliada para reconstruir pontes.
Mas a conversa entre os dois foi marcada por mal-entendidos sutis, porque Marta falava em conciliação enquanto Ronaldo ainda soava defensivo, e essa diferença de tom impedia um alinhamento real, e Dalila observava tudo com atenção, percebendo que o jogo estava se tornando mais complexo, menos previsível, porque agora não se tratava apenas de dois lados claros, mas de uma rede de pequenas influências, e isso exigia dela uma adaptação de estratégia, e seu Agenor, por sua vez, começou a sentir uma urgência nova. Uma vontade de intervir de forma mais direta, não como mediador oficial, mas como alguém que pudesse ao menos nomear o que estava acontecendo, porque para ele ficava cada vez mais claro que o problema central não era a auditoria, nem os erros administrativos, mas a incapacidade coletiva de lidar com frustrações sem transformá-las em acusações permanentes, e essa incapacidade corroía tudo ao redor, e foi nesse contexto que surgiu a ideia de uma assembleia aberta, sem pauta definida, proposta não por Ronaldo, mas por um grupo de moradores que se sentia cansado de reuniões formais e queria apenas falar, a proposta gerou reações mistas, com alguns vendo nela uma chance de descompressão e outros temendo que se transformasse num tribunal emocional, e Fátima hesitou em apoiar abertamente, temendo perder controle do discurso, enquanto Dalila viu ali uma oportunidade perigosa, mas inevitável, e seu Agenor decidiu que estaria presente, custasse o que custasse. Porque sentia que aquela assembleia poderia ser um ponto de inflexão, e quando o dia chegou, o salão comunitário estava diferente, menos organizado, cadeiras dispostas de forma irregular, criando um ambiente menos hierárquico, mas também mais caótico, e o clima era de expectativa contida, e as falas começaram tímidas, relatos pessoais de incomodos, pequenos desabafos que aos poucos foram ganhando intensidade, e quando alguém mencionou novamente o erro da cobrança duplicada, a reação não foi de explosão, mas de um cansaço coletivo. Como se todos já estivessem exaustos daquele símbolo, e isso abriu espaço para algo novo, uma fala mais introspectiva, onde algumas pessoas começaram a admitir não erros específicos, mas sentimentos, dizendo-se cansadas, desconfiadas, frustradas, e esse deslocamento do campo factual para o emocional surpreendeu muitos, inclusive a Fátima, que sentiu dificuldade em responder a sentimentos com argumentos, e Ronaldo, ouvindo aquilo, teve um momento raro de lucidez, percebendo que talvez estivesse tentando resolver um problema emocional com ferramentas administrativas, e essa percepção o abalou profundamente, porque colocava em xeque tudo o que ele vinha fazendo, e Dalila, ouvindo as falas, sentiu algo parecido com culpa, percebendo que ao alimentar versões e boatos havia contribuído para aquele estado de desgaste coletivo, e seu Agenor, finalmente, pediu a palavra, e quando falou, não acusou ninguém, não citou documentos, não falou da auditoria, mas disse apenas que talvez todos estivessem errados, não por maldade, mas por insistirem em não ouvir de verdade, e que enquanto continuassem tentando vencer discussões, perderiam a chance de reconstruir qualquer coisa, e sua fala foi recebida com um silêncio diferente, não pesado, mas reflexivo, e por um breve momento pareceu que algo poderia mudar, mas mudanças reais raramente acontecem de forma limpa, e logo surgiram reações defensivas, tentativas de relativizar, de retomar narrativas antigas. Porque abandonar posições construídas ao longo de meses não é simples, e a Assembleia terminou sem resolução clara, mas com algo novo no ar, uma sensação ambígua de alívio e medo, alívio por ter falado, medo pelas consequências do que foi dito, e nos dias seguintes, Vila do Sol parecia suspensa, como se aguardasse para ver qual interpretação daquela Assembleia prevaleceria, se ela seria lembrada como um começo de reconciliação ou apenas como mais um capítulo confuso numa história de conflitos mal resolvidos. E Fátima se recolheu mais, refletindo sobre seu papel. Ronaldo começou a considerar a possibilidade de abrir mão de parte de seu poder formal. Dalila passou a falar menos, e seu Agenor, apesar do cansaço, sentiu uma ponta de esperança cautelosa, porque embora soubesse que ninguém ali era inocente, talvez ainda houvesse espaço para algum tipo de aprendizado, mesmo que torto, mesmo que tardio, porque errados para cachorros todos eram, mas talvez ainda pudessem aprender a não morder uns aos outros o tempo todo. Os dias que se seguiram à Assembleia Aberta foram marcados por uma estranha calmaria, daquelas que não trazem paz, mas expectativa, como se todos estivessem esperando que alguém desse o próximo passo, e em Vila do Sol esse tipo de espera sempre foi perigoso, porque o vazio costuma ser preenchido por interpretações apressadas, e foi exatamente isso que começou a acontecer. Com versões conflitantes sobre o que realmente havia sido dito, sentido e prometido naquela noite, e Ronaldo, ainda
Impactado pelo momento de lucidez que tivera ao ouvir os moradores falarem mais de sentimentos do que de regras, tentou sustentar um tom mais humilde em suas comunicações, mas descobriu rapidamente que humildade, quando não vem acompanhada de ações concretas, pode soar como fraqueza estratégica, e isso gerou reações ambíguas, com alguns moradores se aproximando, curiosos, e outros se afastando ainda mais, convencidos de que aquela mudança de tom era apenas mais uma manobra, enquanto Fátima passou a viver um conflito interno mais intenso, porque pela primeira vez se deu conta de que sua postura firme, tão celebrada no início, talvez tivesse contribuído para a rigidez geral do ambiente, e essa percepção a deixava inquieta, pois colocava em xeque a imagem que construíra de si mesma como alguém necessário ao equilíbrio moral do grupo, e Dalila, sentindo novo clima, optou por uma estratégia de retração consciente, evitando comentários, recusando-se a repassar boatos, mas descobrindo, com certo desconforto, que o silêncio também comunica e em alguns casos comunica ainda mais do que a fala, gerando desconfianças sobre o que estaria sendo escondido, e seu Agenor observava tudo isso com atenção renovada, percebendo que a Assembleia havia funcionado como um espelho coletivo, mas que nem todos estavam dispostos a se reconhecer nele, e essa recusa em se ver era, para ele, o verdadeiro nó da história, porque enquanto cada um insistisse em enxergar apenas o reflexo do outro, o conflito se perpetuaria, e foi nesse contexto que Marta começou a ganhar ainda mais destaque, não por iniciativa própria, mas porque as pessoas buscavam nela uma escuta sem julgamento, alguém que não oferecia soluções prontas, mas fazia perguntas simples, e essa postura, aparentemente modesta, começou a desestabilizar estruturas antigas, porque questionar é mais perigoso do que acusar. E Fátima percebeu isso com um misto de admiração e ressentimento, perguntando-se por que ninguém reagia da mesma forma às suas falas, e a resposta, embora difícil de aceitar, começava a se desenhar. Enquanto Fátima falava para convencer, Marta falava para compreender, e essa diferença sutil tinha um impacto enorme num ambiente saturado de discursos, e Ronaldo, percebendo a influência crescente de Marta, tentou integrá-la formalmente a algum tipo de comissão ou grupo de trabalho. Mas Marta recusou educadamente, dizendo que preferia continuar como estava, e essa recusa foi interpretada por muitos como um gesto de independência ética, reforçando ainda mais sua credibilidade, e Dalila, ao observar essa dinâmica, sentiu algo próximo de inveja, não no sentido raso, mas como uma inquietação profunda, porque sempre acreditara que sua habilidade de transitar entre versões era uma forma de inteligência social, e agora via alguém ganhar espaço justamente por não jogar esse jogo. E isso fazia questionar escolhas antigas, e seu Agenor, atento, percebeu que o conflito começava a se deslocar novamente, deixando de ser uma disputa aberta e se tornando uma comparação silenciosa de posturas, quem falava menos, quem escutava mais, quem parecia mais autêntico, e essas comparações, embora menos ruidosas, eram igualmente corrosivas, porque criavam hierarquias implícitas, e ninguém gosta de se sentir avaliado o tempo todo, e esse sentimento começou a gerar resistências veladas, com alguns moradores ironizando a onda da escuta, dizendo que aquilo não resolvia contas nem consertava erros, e Fátima, ouvindo esses comentários, sentiu uma tentação forte de retomar um discurso mais combativo, de reafirmar sua posição, mas algo conteve, talvez o cansaço acumulado, talvez o medo de reacender conflitos que já estavam inflamados demais, e Ronaldo, por sua vez, começou a considerar seriamente a possibilidade de renunciar ao cargo, não como gesto dramático, mas como tentativa de romper o ciclo. E essa ideia, ainda mantida em segredo, o assustava e aliviava ao mesmo tempo, porque significava abrir mão de um papel que o consumira, mas também enfrentar o julgamento implícito de que não fora capaz de sustentar a posição, e Dalila, sentindo que algo grande se movia nos bastidores, voltou a observar com mais atenção, recolhendo sinais, pequenos comentários, mudanças de comportamento, e seu Agenor, percebendo esse novo rearranjo silencioso, começou a refletir sobre como comunidades se transformam não apenas por decisões explícitas, mas por deslocamentos lentos de expectativa, e esse deslocamento era perceptível no ar, na forma como as pessoas se aproximavam ou se afastavam, no modo como certas palavras perdiam força enquanto outras ganhavam, e o título "Errados para Cachorros" começou a ser usado com menos amargura e mais resignação, como se muitos estivessem finalmente aceitando a própria imperfeição, ainda que sem saber exatamente o que fazer com ela. E talvez esse fosse o ponto mais delicado, porque reconhecer o erro é apenas o primeiro passo, e o que vem depois exige
Esforço, paciência e disposição para abrir mão de certezas, algo raro em Vila do Sol, onde todos estavam acostumados a negociar tudo, menos o próprio orgulho, e assim a história avançava, não em direção a uma resolução clara, mas a um novo estágio, mais introspectivo, mais silencioso, onde as batalhas não eram mais travadas em reuniões ou murais, mas dentro de cada personagem. Confrontado com a pergunta incomoda de até que ponto estava disposto a mudar de verdade, e essa pergunta, embora não dita, ecoava em cada corredor, em cada encontro casual, preparando o terreno para decisões que, cedo ou tarde, teriam de ser tomadas, porque mesmo o silêncio, quando prolongado demais, acaba exigindo uma resposta. Com o passar das semanas, aquela pergunta silenciosa que pairava no ar começou a cobrar seu preço, porque não existe suspensão indefinida quando se vive em proximidade constante, e em Vila do Sol cada encontro casual no elevador, cada troca rápida de olhares no estacionamento, funcionava como um lembrete incômodo de que algo precisava ser decidido, e Ronaldo sentia isso com especial intensidade. Pois a ideia da renúncia, antes abstrata, passou a se infiltrar em seus pensamentos diários. Surgindo nos momentos mais inesperados, enquanto escovava os dentes, enquanto revisava papéis antigos, enquanto tentava dormir e quanto mais ele pensava nela, mais percebia que sua permanência no cargo já não produzia ordem, apenas prolongava um impasse, mas ao mesmo tempo, abrir mão significava admitir um fracasso público. Algo difícil de aceitar para alguém que sempre construiu sua identidade em torno da ideia de responsabilidade, e essa ambivalência o deixava paralisado, enquanto Fátima vivia um processo diferente, menos visível, mas igualmente intenso, porque sua influência, antes clara, agora parecia difusa, diluída naquele novo clima de introspeção coletiva, e isso incomodava profundamente, não por vaidade pura, mas porque ela sempre acreditara que sua voz era necessária para evitar abusos. E agora se perguntava se seu discurso não tinha perdido eficácia justamente por ter sido usado demais, e essa dúvida fazia rever falas antigas, confrontos passados, perguntando-se se em algum momento havia confundido firmeza com rigidez, e Dalila, observando esses movimentos com atenção renovada, começou a perceber algo que antes lhe escapava, a fadiga geral, um cansaço que não se manifestava mais em explosões, mas em desistências silenciosas, pessoas que deixavam de participar, de opinar, de se importar, e para ela isso era talvez o sinal mais perigoso. Porque conflitos abertos ainda permitem negociação, mas a apatia corrói qualquer possibilidade de reconstrução, e seu Agenor, atento a esses sinais, começou a se perguntar se aquela comunidade não estava entrando numa fase de esvaziamento emocional, onde a normalidade aparente escondia um desengajamento profundo, e isso o preocupava mais do que as brigas explícitas, porque significava que muitos já tinham desistido de esperar algo melhor, e foi nesse contexto que um evento inesperado ocorreu, algo simples, mas carregado de simbolismo, quando uma das áreas comuns sofreu um pequeno dano, uma infiltração que manchou a parede recém-pintada, e o problema, em si, não era grave, mas a reação coletiva revelou muito, porque ao invés de acusações imediatas, houve um silêncio constrangido, ninguém querendo assumir responsabilidade, ninguém querendo decidir, e esse vazio de ação expôs a fragilidade da estrutura informal que vinha se formando, e Ronaldo percebeu ali uma confirmação de seus medos. Porque sem liderança clara, mesmo problemas pequenos se tornavam paralisantes, e isso o fez reconsiderar sua hesitação, pensando que talvez sua saída criasse um choque necessário, uma ruptura capaz de forçar um novo arranjo, enquanto Fátima viu no episódio uma prova de que a tal calmaria não significava amadurecimento, mas retração, e sentiu uma urgência nova de se posicionar novamente, embora ainda não soubesse como, e Dalila, ao ouvir comentários dispersos sobre a infiltração, percebeu que as pessoas começavam a falar menos de culpados e mais de deixar para lá, uma postura que a assustava, porque indicava acomodação, e seu Agenor, observando tudo isso, sentiu que aquele poderia ser um momento decisivo, não pelo dano em si, mas pela resposta coletiva, e decidiu, pela primeira vez em muito tempo, agir de forma mais direta, chamando alguns moradores para uma conversa informal, não para discutir regras ou responsabilidades, mas para perguntar o que cada um ainda esperava daquele lugar. E as respostas, embora variadas, tinham algo em comum, uma sensação de frustração acumulada, de expectativas não atendidas, e essa escuta reforçou nele a convicção de que o problema era mais profundo do que qualquer auditoria poderia resolver, porque dizia respeito à forma como todos ali lidavam com conflito, preferindo a troca estratégica à construção paciente, e enquanto essas conversas aconteciam nos bastidores, Ronaldo tomou uma decisão silenciosa, começando a redigir uma carta de renúncia, não definitiva, mas como exercício, tentando colocar em palavras o que sentia, e esse processo
O abalou mais do que esperava, porque ao escrever percebeu quanto havia-se perdido tentando agradar a todos e como essa tentativa constante de equilíbrio afastara de qualquer convicção clara, e Fátima, por sua vez, começou a esboçar um movimento oposto, pensando em propor um novo encontro, menor, mais focado, onde as pessoas pudessem falar não como representantes de posições, mas como indivíduos cansados, e essa ideia atraía e assustava, porque exigia dela uma vulnerabilidade que sempre evitara, e Dalila, percebendo que algo se movia, voltou a se aproximar de alguns personagens-chave, não para espalhar versões, mas para ouvir, e essa mudança de postura surpreendeu, porque descobriu que ouvir sem intervir era mais difícil do que parecia, e seu Agenor, observando esses pequenos deslocamentos, sentiu que Vila do Sol estava num ponto delicado, onde dois caminhos se abriam. Um de acomodação silenciosa, outro de enfrentamento honesto, e ambos tinham custos, e o título errados para Cachorros voltou a ecoar em sua mente, não mais como acusação, mas como constatação humana, porque errar ali não era exceção, era regra, e talvez o verdadeiro desafio não fosse eliminar o erro, mas aprender a lidar com ele sem transformar cada falha em arma, e assim os dias avançavam, carregados de decisões não tomadas, de cartas não entregues, de propostas ainda no papel, criando uma tensão diferente. Menos explosiva, mas igualmente decisiva, porque às vezes o momento mais crítico de uma história não é aquele em que tudo desmorona, mas aquele em que todos percebem que não podem continuar exatamente como estão, mesmo sem saber ainda como mudar. O clima em Vila do Sol entrou numa fase estranhamente suspensa depois daqueles movimentos silenciosos, como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o quê, e essa expectativa difusa começou a afetar até os gestos mais banais do cotidiano, porque as pessoas passaram a medir palavras com mais cuidado, evitar encontros prolongados, responder mensagens com atraso, criando uma atmosfera de contenção que não era paz, mas contenção estratégica, e Ronaldo, mergulhado na escrita daquela carta que ainda não tinha coragem de finalizar, percebeu que sua própria postura havia mudado, ele já não falava com a mesma autoridade automática, nem com a mesma defensiva de antes. Havia nele uma espécie de distanciamento, como se já estivesse se preparando para deixar de ser o centro das decisões, e isso produzia reações ambíguas nos outros. Alguns interpretavam como fraqueza, outros como maturidade tardia, e Fátima notou isso rapidamente, sentindo-se dividida entre aproveitar esse enfraquecimento simbólico para reafirmar sua posição ou respeitar aquele processo interno que parecia genuíno, e essa dúvida acompanhava enquanto ela organizava mentalmente o encontro que pretendia propor, um encontro pequeno, quase íntimo, sem microfone, sem pauta rígida, algo que fugia completamente à lógica anterior de assembleias barulhentas, e Dalila, cada vez mais atenta às nuances, começou a perceber que os comentários que circulavam pelos corredores já não eram acusações diretas, mas interpretações, leituras subjetivas do comportamento alheio, como se todos estivessem tentando decifrar sinais, e isso a fez refletir sobre o poder das narrativas implícitas, aquelas que não se dizem em voz alta, mas moldam expectativas e desconfianças, e seu Agenor, observando essa mudança de tom, sentiu que o conflito estava migrando do plano visível para o psicológico, tornando-se mais difícil de enfrentar, porque não havia mais alvos claros, apenas sensações, e foi nesse contexto que a carta de Ronaldo ganhou uma nova dimensão, porque ao relê-la pela terceira vez, ele percebeu que não estava apenas anunciando uma renúncia, mas tentando justificar sua trajetória, explicar escolhas, e isso incomodou profundamente, pois percebeu que ainda buscava aprovação, mesmo ao sair, e essa constatação levou a reescrever trechos, retirando explicações excessivas, assumindo erros de forma mais direta, algo que nunca fizera publicamente, e esse exercício de honestidade consigo mesmo deixou exausto, mas também estranhamente aliviado, enquanto Fátima, em paralelo, decidiu testar sua ideia de encontro informal, convidando apenas algumas pessoas, incluindo Ronaldo, Dalila e seu Agenor, o que por si só já era um gesto ousado, porque misturava figuras que raramente compartilhavam o mesmo espaço sem tensão explícita, e as reações foram variadas, desde curiosidade até desconfiança, mas todos aceitaram, talvez por sentirem que aquela poderia ser uma oportunidade rara de falar sem a pressão do coletivo, e Dalila, ao aceitar o convite, surpreendeu a si mesma porque percebeu que não estava indo para influenciar, mas para entender algo novo para alguém que sempre se sentira mais confortável controlando informações, e seu Agenor viu ali uma chance de observar dinâmicas em escala reduzida, acreditando que pequenos grupos revelam verdades que grandes assembleias escondem, e quando o encontro finalmente aconteceu, em uma sala simples, sem
Disposição formal, algo diferente se instaurou desde o início, porque não havia expectativa clara de resultado e isso reduziu a necessidade de performance, permitindo que os silêncios surgissem sem serem imediatamente preenchidos, e foi nesse espaço que Ronaldo, pela primeira vez, falou não como síndico, mas como alguém cansado, admitindo que muitas de suas decisões foram guiadas pelo medo de desagradar e que esse medo levou a evitar conflitos necessários e essa fala longe de gerar ataques, produziu um desconforto silencioso porque expôs algo que muitos reconheciam em si mesmos, e Fátima, ao ouvir isso, sentiu uma mistura de empatia e frustração porque percebeu que parte de sua rigidez também vinha do medo, medo de perder relevância, medo de que o caos se instalasse se ela cedesse demais, e ao verbalizar isso, surpreendeu o grupo, revelando uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado, e Dalila, ouvindo essas confissões, sentiu o impulso de comentar, mas se conteve. Percebendo que sua contribuição mais honesta naquele momento era ouvir, e seu Agenor, atento, notou que aquele encontro não estava resolvendo nada de imediato, mas estava criando algo talvez mais importante, um reconhecimento mútuo de fragilidades, e isso alterava a lógica anterior de culpados e defensores, e quando Dalila finalmente falou, foi para admitir que muitas vezes alimentara conflitos por acreditar que a transparência exigia exposição constante, mas que agora começava a duvidar-se. Toda exposição era realmente construtiva, e essa dúvida ecoou no grupo porque tocava num ponto sensível, a linha tênue entre informar e inflamar, e ao final do encontro, não houve decisão formal, nem encaminhamento concreto, apenas a sensação de que algo havia se deslocado internamente em cada um, e esse deslocamento começou a reverberar nos dias seguintes. Porque as pessoas que participaram passaram a agir de forma ligeiramente diferente, menos reativa, mais reflexiva, e isso não passou despercebido pelos outros moradores, que começaram a especular sobre o que havia sido dito, criando novas narrativas, mas agora sem a mesma carga agressiva de antes, e Ronaldo, ao voltar para casa naquela noite, releu sua carta com outros olhos, percebendo que talvez sua renúncia não precisasse ser um gesto de fuga, mas poderia ser parte de um processo mais amplo de redefinição. Enquanto Fátima começou a reconsiderar seu papel, perguntando-se se sua contribuição futura deveria ser menos combativa e mais facilitadora, e Dalila, pela primeira vez, sentiu que poderia ocupar um espaço menos central sem perder relevância, e seu Agenor, observando esses efeitos sutis, teve a sensação de que Vila do Sol estava atravessando uma transição delicada, onde o maior risco não era o conflito aberto, mas a tentação de voltar aos velhos padrões assim que a tensão diminuísse. E Errados para Cachorros deixou de ser apenas um título irónico para se tornar uma espécie de espelho coletivo, lembrando a todos que errar não era o problema central, mas sim a incapacidade de reconhecer o erro sem transformar isso em guerra, e assim, sem grandes anúncios, sem rupturas visíveis, algo começou a mudar, lentamente, quase imperceptível, criando um novo tipo de expectativa, não mais sobre quem venceria a disputa, mas sobre quem teria coragem de sustentar essa mudança frágil antes que ela se desfizesse. Depois daquele encontro discreto, a vida em Vila do Sol não entrou em euforia nem em colapso, mas passou a se mover num ritmo diferente, como se todos estivessem pisando em terreno recém-assentado, testando cada passo antes de avançar, e esse cuidado excessivo produziu efeitos curiosos, porque se por um lado reduziu confrontos diretos, por outro ampliou a atenção aos detalhes, aos gestos pequenos, às palavras não ditas, e Ronaldo sentiu isso de maneira particularmente intensa, pois agora cada decisão sua, mesmo as mais rotineiras, parecia carregada de significado simbólico, e ele se perguntava se ainda tinha legitimidade para decidir ou se sua presença prolongada apenas atrasava um processo inevitável, e essa dúvida o acompanhava enquanto caminhava pelos corredores, cumprimentando moradores que agora o observavam com uma curiosidade contida, como se tentassem entender quem ele era naquele novo contexto, um síndico em transição, um líder cansado ou apenas alguém que ainda não sabia sair de cena, e Fátima, percebendo essa mudança de olhar coletivo, começou a se sentir deslocada, porque sua figura, antes claramente associada à oposição firme, agora parecia menos definida, e isso inquietava, pois ela sempre soubera operar bem a partir de posições claras, mas naquele momento tudo parecia intermediário, provisório. E essa indefinição a levou a revisitar antigas convicções, perguntando-se se sua postura combativa tinha sido sempre uma escolha consciente ou apenas uma reação automática a estruturas rígidas, e Dalila, por sua vez, começou a notar algo que a surpreendeu profundamente: as pessoas passaram a procurá-la menos para confirmar suspeitas e mais para compartilhar incertezas, e isso mudou a natureza de suas conversas, porque ela já não era apenas um ponto de difusão de informação, mas um espaço de escuta. E essa transformação a deixou desconfortável e curiosa ao mesmo tempo, pois exigia dela uma responsabilidade emocional diferente, menos estratégica e mais
humana, e seu Agenor, atento a esses deslocamentos sutis, passou a observar o cotidiano com ainda mais atenção, percebendo que pequenas atitudes estavam sendo reinterpretadas, um atraso em responder mensagens, um comentário neutro, uma ausência em reuniões informais, tudo ganhava camadas de significado. E ele temia que essa hipersensibilidade pudesse gerar novas tensões se não fosse acompanhada de clareza, e foi nesse clima que Ronaldo decidiu compartilhar sua carta com alguém pela primeira vez. Escolhendo seu Agenor não por confiança cega, mas por reconhecer nele uma capacidade rara de ouvir sem imediatamente julgar, e ao entregar o texto, sentiu uma mistura de alívio e medo, como se estivesse expondo não apenas uma decisão, mas uma parte frágil de si mesmo, e seu Agenor leu com atenção, percebendo que ali não havia dramatização excessiva, mas um esforço honesto de assumir limites. E ao devolver a carta, não ofereceu conselhos diretos, apenas uma observação simples, de que sair também. É uma forma de cuidar do coletivo, desde que não seja um gesto impulsivo, e essa frase ecoou em Ronaldo por dias, enquanto Fátima, em paralelo, começou a perceber que algumas pessoas passaram a procurá-la não para confrontar, mas para pedir orientação, algo que a deixou dividida, porque não sabia se estava pronta para ocupar um papel menos confrontacional sem perder sua essência. E essa ambivalência se manifestava em suas falas, ora firmes, ora cautelosas demais, e Dalila, observando essa oscilação, percebeu que todos ali estavam aprendendo a operar fora de personagens rígidos, e isso era libertador e assustador ao mesmo tempo, porque sem papéis fixos, as responsabilidades se tornavam mais difusas, e seu Agenor começou a pensar que aquela fase exigia não mais líderes carismáticos ou opositores aguerridos, mas pessoas capazes de sustentar processos longos sem garantias imediatas. E essa reflexão o levou a propor algo aparentemente simples, um ciclo de conversas abertas, sem pauta fixa, apenas com o objetivo de permitir que as pessoas falassem sobre como estavam se sentindo em relação à convivência, e a proposta gerou reações mistas, alguns viram como perda de tempo, outros como oportunidade, mas o simples fato de ser discutida já indicava uma mudança de mentalidade, e Ronaldo viu nisso um possível caminho de transição. Algo que poderia anteceder sua saída de forma menos abrupta, enquanto Fátima sentiu que ali havia espaço para exercer influência de outra maneira, não pela força do argumento, mas pela capacidade de mediar escutas, e Dalila, ao considerar participar, percebeu que teria de resistir ao impulso de interpretar tudo imediatamente, aprendendo a tolerar ambiguidades, e quando a primeira dessas conversas aconteceu, num grupo pequeno, o resultado foi inesperado, porque ao invés de relatos explosivos, surgiram histórias de cansaço, de frustrações acumuladas, de expectativas simples não atendidas, e essa exposição coletiva produziu um efeito paradoxal. Ao mesmo tempo pesado e aliviante, porque ao ouvir o outro, muitos perceberam que seus sentimentos não eram únicos, e isso diminuiu a sensação de isolamento, e seu Agenor, observando dinâmica, sentiu que aquele tipo de espaço não resolvia conflitos concretos, mas criava condições emocionais para que decisões futuras fossem menos defensivas, e Ronaldo, ao participar de uma dessas conversas, percebeu que sua figura já não provocava reações automáticas, nem de ataque nem de defesa, e isso fez pensar que talvez seu papel naquele momento fosse justamente esse, facilitar uma transição sem se apegar ao controle, e Fátima, ao ouvir críticas que antes a irritariam profundamente, conseguiu permanecer em silêncio por mais tempo, refletindo antes de responder, e essa mudança, embora sutil, foi notada, e Dalila, ao final de uma dessas reuniões, sentiu um cansaço diferente, não o cansaço da disputa, mas o da escuta genuína, e percebeu que talvez estivesse aprendendo uma nova forma de participação, menos ruidosa, mas mais consistente, e seu Agenor, ao caminhar de volta para casa naquela noite, pensou que Vila do Sol estava vivendo um daqueles momentos raros em que o futuro não depende de um grande gesto, mas da repetição paciente de pequenas escolhas, e Errados para Cachorros voltou à sua mente como uma espécie de lembrete coletivo, porque errar ali continuava sendo inevitável. Mas agora havia uma chance real de errar juntos, sem transformar cada falha em ruptura, e essa possibilidade, frágil e incerta, talvez fosse o bem mais valioso que aquela comunidade já tivera. Com o passar dos dias, a sensação de transição em Vila do Sol deixou de ser apenas um estado emocional e começou a se manifestar em escolhas práticas, pequenas mudanças de comportamento que, somadas, alteravam o funcionamento cotidiano daquele espaço, e Ronaldo percebeu isso ao notar que as pessoas já não recorriam a ele automaticamente para qualquer decisão, mas tentavam resolver questões menores entre si antes de procurar a administração, algo que em outros tempos teria sido interpretado como
desrespeito, mas que agora ele enxergava como sinal de amadurecimento coletivo, embora essa leitura positiva não eliminasse sua angústia pessoal, porque quanto mais o sistema parecia capaz de funcionar sem ele, mais se intensificava a pergunta sobre o momento certo de sair, e essa dúvida o acompanhava enquanto ele organizava documentos antigos, revisava atas. Relembrava conflitos passados, percebendo quanto sua trajetória ali fora marcada por tentativas de conciliação que muitas vezes terminaram em frustração e Fátima, por sua vez, começou a sentir o peso de uma responsabilidade diferente, porque ao assumir um papel mais mediador, passou a ser procurada por pessoas que antes evitavam qualquer contato com ela, e isso exigia uma escuta paciente que a desgastava emocionalmente. Já que muitas dessas conversas traziam expectativas implícitas de liderança que ela ainda não sabia se queria assumir, e essa ambivalência se refletia em seus gestos, ora acolhedores, ora distantes, criando uma imagem menos previsível, e Dalila, observando esse movimento, percebeu que a imprevisibilidade, antes vista como ameaça, estava se tornando um elemento central daquela nova fase, porque sem papéis fixos, as pessoas eram obrigadas a negociar constantemente seus limites, e isso gerava insegurança, mas também abertura, e seu Agenor, atento a esses sinais, começou a refletir sobre como a ausência de estruturas rígidas exigia um tipo diferente de compromisso, menos baseado em regras e mais em confiança construída ao longo do tempo, algo difícil de sustentar em um ambiente marcado por anos de disputas, e foi nesse contexto que uma nova situação emergiu, não como crise explícita, mas como teste silencioso, quando surgiu a necessidade de decidir sobre um investimento comum, algo que exigia consenso mínimo, e pela primeira vez em muito tempo, a discussão não começou com acusações, mas com perguntas, ainda tímidas, ainda carregadas de cautela, mas perguntas genuínas, e Ronaldo, ao participar desse processo, resistiu ao impulso de direcionar a decisão, limitando-se a esclarecer aspectos técnicos quando solicitado, e essa postura foi notada, gerando reações diversas, alguns interpretaram como maturidade, outros como desinteresse, mas ninguém reagiu com hostilidade aberta, e Fátima, ao perceber o espaço que se abria, tentou facilitar a conversa, traduzindo posições, resumindo preocupações, e embora nem sempre fosse bem-sucedida, seu esforço foi reconhecido, ainda que silenciosamente, e Dalila, acompanhando a discussão, sentiu o impulso antigo de comentar nos bastidores, mas se conteve, decidindo observar como as narrativas se construíam em tempo real, sem intervenções paralelas, e isso lhe permitiu perceber algo novo. As pessoas estavam começando a se escutar não porque confiavam plenamente umas nas outras, mas porque estavam cansadas demais para manter conflitos artificiais, e essa exaustão coletiva funcionava como catalisador de mudanças, e seu Agenor, ao analisar esse processo, percebeu que a fadiga podia ser tanto destrutiva quanto transformadora, dependendo de como fosse canalizada, e naquele momento parecia estar sendo usada para reduzir excessos, ainda que não eliminasse desconfianças profundas, e a decisão sobre o investimento, embora não unânime, foi tomada sem rupturas, algo quase impensável meses antes. E esse pequeno sucesso teve um efeito simbólico importante, criando a sensação de que talvez fosse possível avançar sem grandes confrontos, e Ronaldo, ao voltar para casa naquela noite, sentiu um misto de orgulho e melancolia, porque aquela capacidade recém-descoberta do coletivo reforçava sua convicção de que sua saída poderia ser menos traumática do que imaginara, mas também confrontava com a pergunta sobre sua identidade fora daquele papel, e Fátima, refletindo sobre o processo, começou a considerar que sua força talvez não estivesse mais na oposição direta, mas na habilidade de sustentar espaços de diálogo mesmo quando eles se tornavam desconfortáveis, e essa percepção a assustava porque exigia dela uma paciência que sempre lhe faltara, e Dalila, por sua vez, começou a questionar sua própria relação com o poder simbólico, percebendo que influenciar nem sempre significava falar mais alto ou mais rápido, mas escolher quando não falar, e essa descoberta, embora libertadora, a deixava insegura, pois retirava referências antigas da atuação, e seu Agenor, observando essas transformações individuais, sentiu que Vila do Sol estava entrando numa fase em que os conflitos não desapareceriam, mas seriam vividos de maneira menos espetacular, e isso exigiria uma vigilância constante para evitar recaídas nos padrões antigos, e foi nesse clima que Ronaldo tomou uma decisão interna importante, ainda não anunciada, mas profundamente sentida, a de estabelecer um prazo para sua permanência, não como ultimato, mas como gesto de cuidado consigo e com o coletivo, e essa decisão lhe trouxe uma calma inesperada.
Enquanto Fátima, ao perceber mudanças sutis em sua própria postura, começou a aceitar que não precisava ter todas as respostas para ser relevante, e Dalila, ao experimentar uma escuta mais silenciosa, descobriu que ainda podia contribuir sem estar no centro das atenções, e seu Agenor, ao caminhar pelos espaços comuns, observando interações menos tensas. Pensou que aquela comunidade estava aprendendo algo raro, a conviver com a incerteza sem transformá-la imediatamente em conflito, e errados para. Cachorros voltou a ecoar como um lembrete coletivo, porque errar continuava sendo parte da experiência, mas agora havia um esforço real de não usar o erro como arma, e essa mudança, embora frágil e irreversível, representava talvez o avanço mais significativo desde o início de toda aquela história, e assim Vila do Sol seguia adiante, não em direção a uma solução definitiva, mas a um modo de existir um pouco mais consciente de suas próprias falhas, sustentando um equilíbrio delicado entre o que já não funcionava e o que ainda estava sendo construído. A aproximação do prazo que Ronaldo estabelecera silenciosamente começou a produzir efeitos antes mesmo de qualquer anúncio oficial, como se o próprio tempo estivesse pressionando as relações a se redefinirem, e ele sentia isso em cada conversa interrompida, em cada pergunta indireta sobre o futuro, porque embora ninguém soubesse exatamente de sua decisão, muitos pareciam intuir que algo estava prestes a mudar, e essa intuição coletiva gerava um comportamento curioso, uma mistura de cautela e antecipação, e Ronaldo, consciente disso, passou a observar suas próprias reações com mais atenção, percebendo que já não se sentia compelido a defender cada escolha passada, como se estivesse lentamente se desapegando da necessidade de justificar sua história, e esse desapego assustava e aliviava ao mesmo tempo, porque colocava em xeque a identidade que construíra ali, e Fátima, por sua vez, começou a perceber que sua atuação como mediadora estava sendo testada de maneira mais explícita, pois surgiam divergências que exigiam posicionamento, não apenas escuta, e ela se viu obrigada a tomar decisões pequenas, mas simbólicas, como escolher a quem dar a palavra primeiro, como interromper uma fala excessivamente longa, gestos simples que revelavam o quanto o poder se manifesta nos detalhes, e essa constatação a deixou inquieta, porque a obrigava a reconhecer que mesmo sem intenção autoritária, ela estava assumindo um papel central, e Dalila, atenta a essas mudanças, percebeu que o fluxo de informações em Vila do Sol estava menos fragmentado, as pessoas falavam mais diretamente umas com as outras, reduzindo o espaço para interpretações paralelas, e isso diminuiu sua influência tradicional, algo que inicialmente incomodou, mas que aos poucos passou a ser visto como um sinal positivo, embora exigisse dela um reposicionamento interno difícil, porque durante muito tempo sua relevância estivera ligada à circulação de narrativas, e seu Agenor, observando esse novo equilíbrio instável, começou a refletir sobre como as comunidades se reinventam não por grandes reformas, mas por microajustes contínuos, e essa reflexão ganhou força quando um novo conflito emergiu, não em torno de dinheiro ou regras, mas de valores, quando surgiu a discussão sobre a utilização de um espaço comum para uma atividade que dividia opiniões, e o debate, embora civilizado, revelou tensões profundas sobre pertencimento, identidade e limites, e Ronaldo, ao participar, percebeu que sua tendência antiga de buscar consenso imediato já não fazia sentido, optando por permitir que o desconforto se instalasse, acreditando que apenas assim algo genuíno poderia emergir, e Fátima, sentindo a pressão do grupo, tentou equilibrar as falas sem diluir os conflitos, um exercício delicado que deixou emocionalmente exausta, e Dalila, ao observar as reações, percebeu que muitos falavam não apenas da atividade em questão, mas de medos antigos, de perdas simbólicas, de mudanças que pareciam ameaçar uma sensação de estabilidade já fragilizada, e seu Agenor, atento a essas camadas ocultas, interveio em um momento específico, não para oferecer solução, mas para nomear o que estava acontecendo, apontando que aquela discussão não era apenas prática, mas emocional, e essa nomeação teve um efeito inesperado, porque ao reconhecer o aspecto subjetivo do conflito, reduziu a necessidade de defesa racional excessiva, permitindo que alguns admitissem inseguranças sem se sentirem atacados, e esse momento marcou um ponto de inflexão, não porque resolveu a questão, mas porque alterou a forma como ela era vivida, e Ronaldo, ao observar essa dinâmica, sentiu que talvez sua maior contribuição naquele final de trajetória fosse justamente aprender a não intervir excessivamente, confiando que o coletivo tinha agora ferramentas suficientes para atravessar conflitos sem desmoronar, e Fátima, ao perceber que sua presença estava sendo associada a equilíbrio, sentiu orgulho e medo, orgulho por ter
Desenvolvida essa habilidade, medo por saber que expectativas excessivas poderiam recair sobre ela, e Dalila, refletindo sobre sua própria transformação, começou a aceitar que a influência também pode ser exercida pela consistência silenciosa, pela escolha de não amplificar ruídos desnecessários, e seu Agenor, ao caminhar pelos espaços comuns após aquela discussão intensa. Percebeu que as pessoas estavam mais cansadas, mas também mais conscientes, como se cada conflito vivido de forma menos destrutiva fortalecesse uma musculatura emocional coletiva, e esse cansaço consciente era diferente da apatia de antes, porque vinha acompanhado de envolvimento, não de desistência, e nos dias seguintes, Ronaldo começou a organizar discretamente a transição, revisando processos, preparando documentos, pensando em como comunicar sua decisão sem provocar instabilidade. E essa preparação interna lhe deu uma serenidade nova, enquanto Fátima começou a conversar com algumas pessoas sobre o futuro. Não como candidata a nada, mas como alguém preocupada com a continuidade do que vinha sendo construído, e essas conversas revelaram expectativas diversas, algumas realistas, outras idealizadas, e Dalila, ao ouvir esses relatos indiretos, percebeu que a narrativa dominante já não era de confronto, mas de cuidado, embora ainda frágil, e seu Agenor, ao refletir sobre tudo isso, sentiu que Vila do Sol estava se aproximando de um momento decisivo, não necessariamente espetacular, mas profundamente simbólico, porque a forma como lidariam com a saída de Ronaldo poderia consolidar ou desfazer os avanços recentes, e Errados para Cachorros voltou a ecoar como uma espécie de aviso silencioso, lembrando que mesmo as melhores intenções podem falhar se não forem acompanhadas de humildade, e que errar naquele estágio não significaria retrocesso total, mas exigiria capacidade de reparar sem culpar excessivamente, e assim, enquanto o prazo se aproximava, cada personagem lidava com suas próprias expectativas e medos, criando um campo de tensão contida, onde o futuro ainda estava em aberto, mas pela primeira vez não parecia determinado apenas por disputas de poder, e sim pela disposição coletiva de sustentar processos imperfeitos sem recorrer aos velhos atalhos da hostilidade ou da omissão. A proximidade do anúncio oficial da saída de Ronaldo começou a se manifestar em Vila do Sol como uma espécie de inquietação subterrânea, algo que não era explicitado em palavras, mas se revelava em gestos tensos, em conversas interrompidas, em perguntas que surgiam e morriam no meio do caminho, e Ronaldo, plenamente consciente dessa vibração coletiva, sentia um peso novo sobre os ombros. Não o peso do poder, mas o da responsabilidade final, aquela que envolve saber que qualquer movimento seu, mesmo bem intencionado, poderia ser interpretado como abandono ou manipulação, e essa consciência o fazia revisar mentalmente cada detalhe do que pretendia comunicar, buscando uma forma de sair que não soasse como derrota nem como fuga, mas como conclusão honesta de um ciclo, e Fátima, percebendo essa tensão crescente, começou a ser procurada com mais frequência. Agora não apenas para mediar conflitos, mas para opinar sobre o futuro, e essas abordagens a deixavam desconfortável, porque carregavam expectativas implícitas de liderança que ela ainda resistia a assumir abertamente, e essa resistência gerava nela um conflito interno, pois ao mesmo tempo em que reconhecia sua capacidade de contribuir, temia repetir padrões antigos de centralização que tanto criticara, e Dalila, atenta às mudanças de tom nas conversas, percebeu que o silêncio havia se tornado mais eloquente do que os comentários explícitos, porque as pessoas já não discutiam o passado com a mesma intensidade, concentrando-se no que viria depois, e isso alterava profundamente o papel das narrativas informais, que agora giravam em torno de possibilidades, não de acusações, e essa mudança exigiu dela um reposicionamento definitivo, pois seu valor já não estava em antecipar conflitos, mas em ajudar a conter expectativas irreais, algo que demandava mais prudência do que agilidade, e seu Agenor, observando tudo isso com a paciência de quem já vira muitos ciclos começarem e terminarem, sentiu que aquele era um daqueles momentos em que a comunidade precisava aprender a tolerar o vazio, o intervalo entre o que se encerra e o que ainda não começou, e essa tolerância era rara, porque a maioria das pessoas prefere soluções imediatas, mesmo que imperfeitas, ao desconforto da indefinição, e foi nesse clima que Ronaldo decidiu finalmente comunicar sua decisão em um encontro cuidadosamente preparado. Não uma assembleia formal, mas uma reunião ampliada, onde pudesse falar sem o aparato simbólico do cargo, e o anúncio, quando feito, não gerou a explosão que alguns temiam nem o alívio imediato que outros esperavam, mas um silêncio denso, carregado de emoções contraditórias, e Ronaldo, ao perceber esse silêncio, não tentou preenchê-lo, permitindo que cada um processasse a informação à sua maneira, e essa escolha revelou um aprendizado tardio, mas significativo, o de confiar no tempo coletivo, e Fátima, ao ouvir o anúncio, sentiu uma mistura de respeito e apreensão, porque a saída
Oficializava uma transição que ela já intuía, mas que agora exigia posicionamentos mais claros, e essa clareza assustava, pois implicava assumir riscos, e Dalila, observando as reações, percebeu que muitos não sabiam exatamente o que sentir, porque a figura de Ronaldo, apesar de controversa, havia-se tornado um ponto de referência, e sua ausência criava um vazio simbólico difícil de nomear. E seu Agenor, atento a esse impacto, interveio de forma contida, lembrando que nenhuma saída apaga a história construída e que o desafio agora era transformar aquela despedida em aprendizado, não em mito, e essa fala ajudou a reduzir a tendência à idealização ou demonização, permitindo uma leitura mais complexa do processo, e nos dias seguintes ao anúncio, Vila do Sol entrou numa fase curiosa de reorganização espontânea, onde pequenas lideranças surgiam e desapareciam conforme as necessidades. E Fátima passou a ser uma dessas referências naturais, ainda que evitasse qualquer título, e essa informalidade trouxe vantagens e riscos, porque ao mesmo tempo em que evitava a rigidez institucional, criava zonas cinzentas de responsabilidade e Dalila, percebendo isso, começou a atuar como uma espécie de memória viva, lembrando acordos, resgatando decisões, não para controlar, mas para evitar esquecimentos convenientes, e seu Agenor acompanhando esse processo. Sentiu que aquela transição estava sendo menos traumática do que imaginara, justamente porque não havia um substituto imediato, e esse intervalo forçava todos a assumirem parcelas do cuidado coletivo e Ronaldo, agora mais afastado das decisões diárias, começou a observar Vila do Sol com outros olhos, percebendo nuances que antes lhe escapavam, e essa nova perspectiva lhe trouxe uma sensação ambígua de perda e libertação, porque ao mesmo tempo em que se sentia menos necessário, sentia-se mais humano, menos preso a um papel. E Fátima, ao se ver no centro de algumas decisões, começou a experimentar a dificuldade real de sustentar processos sem recorrer à autoridade formal, e isso a fez compreender, de maneira concreta, as limitações que antes atribuía exclusivamente a Ronaldo, e essa compreensão não apagou críticas passadas, mas adicionou empatia, e Dalila, ao notar essa mudança em Fátima, percebeu que os personagens daquela história estavam se transformando não por conversões súbitas, mas por experiências acumuladas. E seu Agenor, refletindo sobre tudo isso, sentiu que Vila do Sol estava vivendo uma despedida rara, não apenas de uma pessoa, mas de uma forma de se relacionar com o poder, e Errados para Cachorros voltou a ecoar com força renovada, porque errar naquele momento seria inevitável, mas agora havia uma consciência maior sobre o impacto desses erros, e essa consciência, embora não garantisse sucesso, oferecia uma base ética mais sólida, e assim, enquanto Ronaldo se preparava para o último ato formal de sua trajetória, e Fátima lidava com a exposição crescente, e Dalila consolidava um papel mais discreto, e seu Agenor observava com atenção tranquila, Vila do Sol avançava para o desfecho de um ciclo, carregando cicatrizes, aprendizados e uma pergunta central ainda sem resposta definitiva, se seriam capazes de preservar o que haviam construído quando a figura que catalisara tantos conflitos finalmente deixasse de ocupar o centro da cena. O último dia de Ronaldo como síndico não foi marcado por cerimonias grandiosas nem por discursos longos, mas por uma sucessão de gestos discretos que, somados, carregavam um peso simbólico profundo, e ele percebeu isso logo cedo, ao caminhar pelos espaços comuns com uma atenção diferente, notando detalhes que antes passavam despercebidos, o som distante de conversas, o ritmo cotidiano que seguia quase indiferente à sua despedida, e essa indiferença, longe de feri-lo, trouxe uma sensação estranha de alívio, como se confirmasse que Vila do Sol continuaria existindo sem número depender exclusivamente de sua presença, e essa constatação foi talvez o fechamento mais honesto de seu ciclo, e ao longo daquele dia, pessoas se aproximaram de forma espontânea, algumas para agradecer, outras apenas para desejar sorte, e houve também quem permanecesse distante, incapaz ou desinteressada em participar daquele momento, e Ronaldo aceitou todas essas reações como parte legítima da história, sem tentar reescrever o passado nem buscar reconciliações artificiais, e essa postura madura foi notada, ainda que silenciosamente, e Fátima, acompanhando esse processo com atenção, sentiu uma mistura de respeito e apreensão, porque a saída definitiva de Ronaldo tornava incontornável a pergunta sobre quem assumiria responsabilidades a partir dali, e embora ela evitasse títulos e cargos, sabia que sua presença seria cada vez mais requisitada, e essa consciência obrigava a confrontar seus próprios limites, porque assumir influência sem se tornar central era um equilíbrio delicado, e Dalila, por sua vez, observava a despedida com um olhar diferente do passado, sem a necessidade de interpretar cada gesto como estratégia, percebendo que aquele momento não precisava ser traduzido em narrativas paralelas, bastava ser vivido.
E essa aceitação representava uma transformação profunda em sua forma de se relacionar com o coletivo, e seu Agenor, fiel à sua postura de observador atento, acompanhou-o. Último ato formal de Ronaldo com serenidade, percebendo que o verdadeiro desfecho não estava naquele gesto final, mas no que viria depois, quando o cotidiano retomasse seu curso sem a figura que durante tanto tempo servira de referência e quando o cargo foi oficialmente transferido para uma administração provisória, sem nomes fortes nem promessas grandiosas, houve um silêncio breve, seguido por uma dispersão tranquila, como se todos soubessem que aquele não era um ponto final, mas uma vírgula longa, e nos dias que se seguiram, Vila do Sol viveu uma fase curiosa de experimentação, onde erros aconteceram, decisões foram adiadas, algumas iniciativas fracassaram, mas nada disso gerou o caos que muitos temiam, porque havia agora uma disposição maior para corrigir rumos sem recorrer à culpa excessiva, e Fátima, ao se ver envolvida em várias dessas correções, começou a entender que liderança nem sempre é conduzir, mas sustentar processos mesmo quando eles se mostram falhos, e essa compreensão a fez recuar em alguns momentos e avançar em outros, aprendendo a dosar presença e ausência, e Dalila, ao perceber que sua voz já não era solicitada com a mesma urgência de antes, sentiu inicialmente uma perda, mas aos poucos descobriu um novo espaço, o de contribuir pontualmente, sem a pressão constante de estar sempre informada ou posicionada, e isso lhe trouxe uma liberdade inesperada. E seu Agenor, caminhando diariamente pelos espaços comuns, passou a notar pequenos sinais de mudança, conversas mais diretas, menos sussurros, conflitos tratados com menor teatralidade e, embora isso não significasse harmonia plena, indicavam um amadurecimento gradual e Ronaldo, agora oficialmente fora do centro da cena, começou a frequentar Vila do Sol como um morador comum, experimentando a sensação inédita de não ser imediatamente associado a decisões ou problemas. E essa nova posição lhe permitiu enxergar suas próprias falhas com mais gentileza, reconhecendo que havia feito melhor possível dentro das limitações que tinha, e essa aceitação foi talvez seu maior aprendizado, e em um encontro casual, dias depois, Fátima e Ronaldo conversaram brevemente, sem tensão, trocando impressões simples, e naquela troca ficou claro que ambos haviam sido transformados pelo processo, não porque tivessem resolvido todas as diferenças, mas porque aprenderam a conviver com elas sem necessidade de confronto constante, e Dalila, ao ouvir relatos desse encontro, sorriu discretamente, percebendo que a história não precisava de grandes reconciliações para ser considerada bem-sucedida, e seu Agenor, ao refletir sobre tudo aquilo, concluiu que Vila do Sol não havia se tornado um lugar perfeito, mas havia aprendido algo essencial, a reconhecer seus próprios limites sem se destruir por causa deles, e errados para cachorros, como título e como ideia. Revelou-se então em sua camada mais profunda, não como acusação nem ironia, mas como reconhecimento coletivo de que errar é parte inevitável da convivência humana e que o verdadeiro desafio não está em evitar o erro, mas em decidir o que fazer depois dele, e ao aceitar essa premissa, Vila do Sol encerrou um ciclo marcado por disputas e iniciou outro, ainda incerto, ainda frágil, mas sustentado por uma consciência maior, onde o poder deixou de ser o único eixo das relações, dando lugar a uma responsabilidade compartilhada. Imperfeita, mas real, e assim, sem aplausos nem encerramentos definitivos, a história encontrou seu fim não na resolução completa, mas na possibilidade aberta, mostrando que algumas narrativas não terminam com respostas, mas com a maturidade necessária para continuar vivendo as perguntas. Passados alguns meses desde a saída de Ronaldo, Vila do Sol entrou numa fase que ninguém havia planejado de fato, uma espécie de normalidade imperfeita que não chamava atenção, mas exigia presença constante, porque sem uma figura central clara, as responsabilidades se distribuíam de maneira desigual, às vezes injusta, às vezes surpreendentemente eficaz. E esse novo arranjo começou a revelar aspectos da convivência que antes ficavam ocultos sob a sombra dos conflitos mais visíveis, e Ronaldo, agora plenamente integrada à condição de morador comum, percebeu isso ao ser envolvida em pequenas decisões cotidianas, convites para opinar que vinham sem o peso da autoridade, apenas como reconhecimento de experiência, e essa mudança lhe trouxe um tipo diferente de satisfação, menos intensa, mas mais estável, porque já não precisava defender posições nem justificar escolhas, apenas participar. E essa leveza contrastava com o cansaço acumulado que ainda carregava, e Fátima, por sua vez, sentiu o impacto mais direto dessa fase, porque embora não ocupasse cargo formal, tornou-se referência prática para muitos, alguém a quem se recorria quando as coisas emperravam, e essa procura constante começou a desgastá-la de maneira silenciosa, pois exigia dela uma disponibilidade emocional que nem sempre tinha, e a ausência de um papel definido tornava difícil estabelecer limites claros. E isso fez perceber que o risco da informalidade excessiva não estava no caos imediato, mas na sobrecarga
Invisível de algumas pessoas, e Dalila, observando esse processo, passou a refletir sobre como o poder se desloca quando deixa de ser nomeado, tornando-se mais difícil de questionar porque não há figura clara a quem se dirigir, e essa percepção o levou a retomar, de forma cuidadosa, algumas conversas sobre transparência, não como denúncia, mas como prevenção, e seu Agenor, atento a esses movimentos. Percebeu que Vila do Sol havia entrado numa etapa de maturidade ambígua, onde os conflitos não explodiam, mas se acumulavam lentamente, e isso exigia um tipo de vigilância diferente, menos reativa e mais preventiva. E foi nesse contexto que surgiu um episódio aparentemente banal, uma sequência de pequenos atrasos em manutenções simples, nada grave isoladamente, mas que, somados, começaram a gerar murmúrios de insatisfação. E a forma como o coletivo reagiu a esses atrasos revelou muito sobre o novo momento, porque ao invés de buscar culpados imediatos, surgiram perguntas sobre processos, sobre comunicação, sobre quem estava assumindo o quê, e essa mudança de foco indicava aprendizado, mas também evidenciava lacunas, e Fátima, ao ser procurada para intervir, sentiu o peso dessa expectativa crescente e pela primeira vez considerou seriamente a possibilidade de recusar esse papel informal, não por desinteresse, mas por reconhecer seus próprios limites. E essa reflexão o levou a conversar abertamente com Dalila e seu Agenor, compartilhando seu cansaço, algo que antes teria guardado para si, e Dalila, ao ouvir isso, percebeu que a ausência de estruturas claras estava reproduzindo, de outra forma, as mesmas assimetrias de antes, apenas com menos ruído, e seu Agenor, ao analisar a situação, sugeriu algo simples e radical ao mesmo tempo, a criação de rodízios explícitos de responsabilidade, não como cargos fixos, mas como compromissos temporários, e a proposta, quando apresentada, gerou reações diversas, desde alívio até resistência, porque tornava visível algo que muitos preferiam manter difuso, e Ronaldo, ao ouvir sobre essa ideia, sentiu uma mistura de orgulho e cautela, porque reconhecia nela uma evolução em relação ao passado, mas também sabia que a formalização excessiva poderia reativar disputas antigas, e essa ambivalência refletia o dilema central daquela fase, como estruturar sem engessar, como distribuir poder sem diluí-lo a ponto de se tornar irresponsável, e as discussões em torno dessa proposta foram menos intensas do que as do passado, mas mais longas, porque exigiam reflexão real, e Fátima, ao participar, decidiu conscientemente não assumir papel de liderança, posicionando-se como alguém que contribuiria dentro de limites claros, e essa postura foi difícil de sustentar porque contrariava expectativas externas e internas, mas se mostrou necessária para preservar sua saúde emocional, e Dalila, ao observar essa escolha, percebeu que o amadurecimento coletivo também passava pela aceitação de recusas legítimas, algo raro em comunidades acostumadas a premiar apenas a disponibilidade excessiva, e seu Agenor, acompanhando o processo, notou que as pessoas começavam a falar mais sobre cansaço sem vergonha, reconhecendo que o esgotamento não era falha individual, mas resultado de dinâmicas prolongadas, e essa mudança de discurso foi talvez um dos sinais mais claros de transformação, e quando os rodízios começaram a funcionar de forma imperfeita e desigual, surgiram novos erros, novas frustrações, mas também novas compreensões, porque ao experimentar responsabilidades temporárias, muitos passaram a entender a complexidade de decisões antes criticadas com facilidade, e Ronaldo, ao observar esse aprendizado coletivo, sentiu que sua saída havia sido, de fato, um ponto de inflexão necessário, não porque resolvera tudo, mas porque abrir espaço para experiências que antes seriam impossíveis, e Fátima, ao sentir a diminuição da pressão constante, começou a recuperar uma relação mais leve com Vila do Sol, participando sem se sentir responsável por tudo, e Dalila, ao assumir um desses rodízios por um período curto, percebeu que a prática da gestão direta afastava de narrativas abstratas, trazendo-a para um contato mais concreto com limitações reais, e seu Agenor, ao ver essas movimentações, pensou que aquela comunidade estava finalmente aprendendo algo que não se ensina em reuniões nem em documentos: a noção de que convivência exige revisões constantes e que nenhuma solução é definitiva, apenas provisoriamente suficiente, e Errados para Cachorros voltou a ressoar não como conclusão, mas como continuidade, porque errar ali continuava sendo inevitável, mas agora havia menos medo do erro e mais disposição para corrigi-lo sem dramatização excessiva, e esse equilíbrio frágil, longe de representar um final feliz tradicional, apontava para algo talvez mais realista: a construção de um cotidiano onde as pessoas não buscavam mais culpados perfeitos nem líderes infalíveis, mas aceitavam-a
Complexidade como parte do acordo implícito de viver juntas, e assim Vila do Sol seguia adiante, não como exemplo ideal, mas como espaço vivo, marcado por tentativas, ajustes e recaídas, sustentado não por promessas grandiosas, mas pela disposição cotidiana de continuar tentando, mesmo sabendo que continuariam, inevitavelmente, errados para cachorros.